Livro dos Salmos, Salmo 1. Hoje pela manhã, irmãos, nós tivemos uma exposição que se deteve a introduzir o livro de Salmos, né, o que é os Salmos. Tentamos mostrar algumas aplicações em termos de benefícios dessa estrutura geral. Porém, agora é que nós vamos apropriadamente entrar no livro de Salmos, começando pelo Salmo 1. Em razão da riqueza desse salmo, irmãos, infelizmente nós não conseguiremos expô-lo todo agora, apenas exporemos os primeiros versos e, em outra ocasião, nós daremos continuidade à exposição desse livro. Salmo capítulo 1. Vamos ler todo o salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. E filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar hoje é piedoso, tá bom? Não é piedosos no plural, apenas piedoso, tá bom? Oremos, irmãos, pedindo a misericórdia do nosso Senhor. Deus bendito, nós clamamos ao Senhor mais uma vez nesse dia do Senhor, que o Senhor ilumine nossos olhos pelo Teu Espírito, Senhor, para que entendamos a Tua palavra, mas não simplesmente a entendamos, Senhor, de uma forma cognitiva e intelectual, mas que nós a experimentemos, que nós a amemos, que nós creiamos na Tua palavra, Senhor, que nós conheçamos mais ao Senhor, que nós sejamos instruídos sobre aquilo que é agradável ao Senhor, que o nosso coração esteja submisso à Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é exposta ao Teu povo, que o nosso coração então se recline a ela, Senhor, como um discípulo se reclina aos pés do Mestre para ouvir. E Tu és o nosso Mestre, Senhor. Teu Espírito é que nos guia no Teu ensino. Nós oramos pedindo essa bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, como nós vimos na exposição de introdução aos Salmos, o livro dos Salmos ele está subdividido em cinco livros. E o Salmo 1 e o Salmo 2, eles são uma introdução não simplesmente aos 5 livros, ou melhor, não simplesmente ao primeiro livro do livro de Salmos, mas aos 5 livros como um todo. Então, o Salmo 1 e o Salmo 2 é uma introdução ao saltério. Em outras palavras, irmãos, o Salmo 1 ele nos dá uma visão geral do que vai ser falado, e o Salmo 2 nos dá um norte sobre a mensagem principal do livro de Salmos. E nós vimos que esses dois salmos, juntos com o Salmo 18 e o Salmo 19, e o Salmo 118 e o Salmo 119, nos ensinam sobre duas coisas basilares na aliança e duas coisas fundamentais em todo o livro de Salmos, que é a lei e o Messias. A lei e o Messias. O livro 1, então, irmãos, o Salmo 1 declara o caráter da lei. O Salmo 2 apresenta o Filho designado pelo Senhor, que, em última análise, estabelecerá o reinado messiânico até os confins da terra. Então, perceba, lei, ou Torá, e o Messias. Lei e Evangelho. Essa é a suma, irmãos, dos Salmos, e ambos, esse Salmo 1 e o Salmo 2, são igualmente essenciais para o cumprimento das alianças e do avanço do reino de Javé, do avanço do reino do Senhor. E veja que interessante, irmãos, como é que o Salmo 1 começa? Ele começa, bem-aventurado o homem que... Como é que o Salmo 2 termina? Veja o versículo 12, finalzinho dele, bem-aventurado todos os que... Então perceba que há uma unidade aqui e os dois juntos formam essa introdução na compreensão do que é que nós temos que esperar encontrar no livro dos Salmos.
Dito isso, irmãos, o que é que o Salmo primeiro nos ensina, essencialmente? Ele nos ensina, irmãos, que o justo ama a lei do Senhor e dela obtém frutos piedosos. O ímpio, porém, em contraste, odeia a lei do Senhor e colherá frutos do seu desprezo à lei. Eu vou repetir, irmãos. O que é que esse salmo nos ensina? Ele nos ensina que o justo, ele ama a lei do Senhor. Ele tem prazer na lei do Senhor. E por esse prazer, por esse tipo de relacionamento com a lei, ele colherá os bons frutos disso. O ímpio, porém, em contraste com o justo, ele odeia a lei, ele despreza a lei e ele colherá os frutos desse desprezo. O Salmo 1, irmãos, é um salmo de sabedoria, instruindo qual é o caminho da sabedoria e retidão. Ele foi posicionado no início, para já nos dar o norte, a bússola. Esse é o caminho que agrada ao Senhor. É isso que tem que nortear a nossa leitura em todo o livro dos Salmos. A lei do Senhor e um amor a essa lei. E um amor a essa lei. Aqui, irmãos, há uma instrução para que nós possamos seguir o caminho certo, que nos leva à felicidade, e fugirmos do caminho mau, que nos levará à destruição, que nos levará à ruína e ao sofrimento. Assim, irmãos, nesse salmo, o justo e o ímpio, e aqui explicitamente não há uma expressão ao justo, né? O que eu estou falando aqui por justo é aquilo que ele chama de bem-aventurado, ou como nós veremos, o abençoado. Aquele que é abençoado, ou o bem-aventurado, ou aquele que é feliz, aqui no contexto do salmo é o justo. Então, o justo e o ímpio, irmãos, eles são definidos com relação a seu relacionamento com a lei. E assim, eles são postos em contraste um com o outro. Então, basicamente, irmãos, o Salmo nos apresenta duas figuras e, veja, dois caminhos. Veja, por favor, o versículo 1, o finalzinho dele, né? No meio dele. O piedoso ou bem-aventurado não se detém no caminho dos pecadores. Agora veja o versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, e aqui fala a palavra justo com relação ao bem-aventurado, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que é que o Senhor está mostrando para nós, irmãos? O Senhor está nos mostrando, irmãos, que há dois caminhos. Um é do agrado do Senhor, o Senhor conhece, o Senhor se relaciona favoravelmente com esse caminho. O outro, sem dúvida, perecerá. Então, justo, ímpio, um caminho que leva à vida e um caminho que leva à morte. E ele nos afirma isso, irmãos, por meio de diversas imagens e relacionando todas elas com a lei do Senhor. Aqui, irmãos, então, para nós entendermos esse salmo, há dois tipos de seres humanos na humanidade: o justo e o piedoso. Ou melhor, o justo e o impiedoso, ou o piedoso e o impiedoso. O descendente da mulher, que creram na promessa do Senhor, e os descendentes da serpente, que se rebelam contra a promessa do Senhor. Nós temos os que estão em Cristo e os que estão em Adão, os que estão em rebelião contra Cristo. Apenas dois tipos de seres humanos na humanidade, irmãos. Por justo aqui, queridos, nós devemos entender como aqueles que praticam a justiça. E sem dúvida, irmãos, é possível pressupor aqui a doutrina da justificação, como por exemplo, o apóstolo Paulo vai fazer lá no Salmo 32. Mas o ponto central aqui, irmãos, dos salmos, quando fazem referência ao justo, não é ao justo que se justificou por suas obras. Porque claramente o apóstolo Paulo usou o Salmo 32, fazendo referência ao justo, como aquele que foi justificado pela fé. O justo aqui é aquele que pratica a justiça, que procura viver de conformidade com a lei do Senhor. Não porque ele vai ser justificado por isso, mas no contexto geral da Escritura, porque ele já foi justificado. Então, o justo é aquele que pratica ou busca praticar a justiça. Ele é justo em suas ações. Ele é justo em suas ações. E é exatamente como Paulo argumenta, que o justificado pela fé somente vai caminhar pela estrada da prática da justiça. Inclusive, Paulo fala isso em Romanos capítulo 4, 5, e no capítulo 6 ele fala, como nós estamos vendo na reunião de oração, justificados pela fé. Mas esse que é justificado pela fé, ele vai caminhar na estrada de justiça. Então, é esse justo, irmãos, que o Salmo está nos falando aqui. Entendendo isso, queridos,
Como é que o Salmo está dividido e o que é que nós veremos hoje nesse Salmo? O Salmo está dividido em duas grandes partes. O primeiro, o justo e a lei do Senhor, o versículo 1 a 3, e o ímpio e a lei do Senhor, o versículo 4 a 6. Hoje, irmãos, nós vamos ver apenas o versículo 1 e 2, que nos fala sobre o prazer do justo na lei. O prazer do justo na lei. Veja, por favor, novamente o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que nos é revelado, então, irmãos, sobre o justo? E aqui já ficou patente para nós, ficou claro para nós, que ele vai falar sobre as características de um homem justo. Primeiro, é nos dito, irmãos, que o homem justo, ele tem prazer na lei do Senhor. Esse homem é bem-aventurado e ele tem prazer na lei do Senhor. E que o homem justo, ele colhe os frutos desse amor à lei do Senhor, nesse prazer pela lei do Senhor. O Senhor, irmãos, nos mostra isso usando algumas imagens. A primeira, e aqui antes de entrarmos na imagem, nós precisamos entender essa afirmação que ele começa dizendo: bem-aventurado o homem que. Bem-aventurado o homem que. A primeira coisa que é afirmada, irmãos, sobre o justo é isso. Ele é bem-aventurado. Essa expressão, irmãos, bem-aventurado em hebraico, às vezes é traduzida em português, algumas versões talvez os irmãos tenham, ela é traduzida por feliz, ou aquele que é feliz. Isso é uma boa tradução, essa tradução é possível. Porém, irmãos, se nós pudéssemos dizer assim, um probleminha nela, é que se nós não entendermos o contexto de bem-aventurança ou de bem-aventurado, que é muito mais profundo do que um estado momentâneo ou um estado de felicidade carnal e momentânea, como quando nós compramos alguma coisa ou ganhamos alguma coisa, nós ficamos felizes e daqui a pouco isso passa. Não é isso que é essa bem-aventurança. Ela é muito mais profunda, essa felicidade que o texto fala, irmãos. Bem-aventurado aqui, irmãos, está ligado à maneira como Deus vê tal homem e tal mulher. Deus o vê como bem-aventurado. Há uma relação entre Deus e esse homem, e essa relação é que coloca-o não simplesmente num estado de espírito de bem-aventurado, mas no status de bem-aventurado. É um status diante de Deus que afeta a alma daquela pessoa e o estado de seu espírito passa a ser felicidade. Então, irmãos, é feliz sim, mas é uma felicidade abençoada. É por isso que, inclusive, algumas traduções, especialmente no inglês, colocam ali abençoado. Abençoado aquele que, quando vai falar sobre a bem-aventurança. A bem-aventurança. Então, felizes, abençoados, bem-aventurado. Agora, irmãos, os homens, eles buscam incessantemente felicidade. Incessantemente. A falta, irmãos, ou a falta dela, ou a falta de algo, ou desse estado de felicidade, passou até mesmo a ser chamada de doença. A questão, então, é: qual é a felicidade verdadeira que deve ser buscada? Qual é o conceito de felicidade que o Senhor quer que o seu povo busque e tenha prazer e satisfação nisso? Qual é a felicidade que, perdida, gerou uma doença? Irmãos, pela felicidade que muitos se divorciam, sob o moto: eu mereço ser feliz. Você já ouviu isso? Talvez até você já pensou em falar isso, ou você já até falou isso. Pela felicidade, os homens dizem: eu mereço ser feliz. Logo, eu não vou resolver um problema no meu relacionamento, é melhor acabar esse casamento e ser feliz. Veja, é pela felicidade que muitos se endividam ou se lançam em drogas, em prazeres sexuais, etc. É pela felicidade. Eu sou jovem, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. E aí usa esse caminho. É pela felicidade, irmãos, que muitos dão uma ajudinha química ao seu cérebro para absorver melhor algumas substâncias, mesmo quando inúmeras provas mostram que não há necessidade disso. O que a humanidade tem buscado por felicidade, irmãos? Há um filme, queridos, um filme estrelado por Will Smith, chamado A Procura da Felicidade. Esse filme é um filme antigo, talvez você já deve ter assistido ele. Esse filme mostra que a felicidade consiste no que podemos alcançar nessa vida. Uma
felicidade carnal. O Senhor Jesus Cristo disse, irmãos, a vida do homem não consiste nos seus bens. Aí o filme ensina o contrário disso. A felicidade do homem consiste no que ele tem e pode ter diante da sociedade. A procura da felicidade desse filme é exatamente isso. Ele buscando estabelecer-se como alguém na sociedade. Antes desse filme, irmãos, os filósofos e os homens têm procurado saber e buscar a felicidade, como, por exemplo, há uma clássica obra de um filósofo chamado Sêneca, só sobre a felicidade, lá na Grécia Antiga. A busca pela felicidade, o ser feliz, o que é ser feliz. A humanidade persegue isso. Sabe por quê, irmãos? Porque uma expressãozinha que é usada para falar sobre a nossa criação é: nós fomos criados em um estado de bem-aventurança. Essa era a nossa constituição, essa era a nossa natureza. E o que mudou? O pecado. O pecado está intimamente ligado a essa perda de felicidade e a essa busca desenfreada por felicidade. Tudo que for possível ser usado injusta e ilicitamente vai ser usado. Tudo o que não é lícito ser desejado para a felicidade vai ser buscado. É a busca inconstante e incessante. Porém, como disse o puritano inglês John Tripp, nesse curso, ou melhor, nesse curto salmo, o Salmo 1, o salmista disse mais sobre a questão da felicidade do que qualquer filósofo ou de todos eles reunidos. O que fizeram não passa de vasculhar a ermo, mas aqui Deus nos dá uma resposta certa em nossa mão. O que é ser feliz? O que é ser bem-aventurado diante do Senhor? Na verdade, irmãos, o Salmo 1 te lembra alguma pergunta? Te lembra alguma pergunta? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ter deleite nele para sempre. Ser feliz nele para sempre. Esse é o ponto que o Salmo está nos ensinando, irmãos. Esse é o ponto, queridos. A verdadeira alegria, então, irmãos, é definida em relação ao nosso relacionamento com o Senhor. Essa é a bem-aventurança que o Senhor quer nos ensinar, irmãos. E é isso que nós vamos ver agora logo em seguida. A felicidade está definida em relação ao nosso Senhor. Você quer saber o que é ser feliz? Se você despreza a Deus e a Cristo, você não sabe o que é felicidade. Não importa o que você busque, não importa o que sua alma se deleita, se ela não é buscada em relação a Deus. E aqui a lei do Senhor, irmãos, ela está ligada à expressão de submissão ao Senhor, à instrução do Senhor. Não é simplesmente aos 10 mandamentos aqui, sem dúvida está incluso, mas a lei nos Salmos é a vontade do Senhor sendo estabelecida. E o justo se submete a essa lei. Nós vamos ver no Salmo 2, que os ímpios dizem: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. É assim que o homem que despreza Cristo vê a sua lei. Mas o Salmo 1 nos diz: você quer saber o que é felicidade? Se você não tem um relacionamento com o Senhor, como ele disse que o homem entende ter, você não tem felicidade. Ah, mas eu me sinto tão bem, pastor. Não importa o que os seus sensos e o seu sentido diz. Se a revelação está claramente julgando, isso não é nada, isso não é nada. Olha o livro de Eclesiastes. Salomão diz: eu me pus a buscar tudo de melhor na criação. Comida, mulheres, conforto, sabedoria, conhecimento. E vi que tudo isso era correr atrás do vento. Por quê? Porque ele viveu e viu tudo isso na perspectiva abaixo do sol. Você pode ter todas essas coisas que satisfazem a carne do homem. Ora, e se você não tem Cristo, é mais do que natural que essas coisas satisfaçam a sua carne de tal forma que você se sinta enganado que você é feliz. Mas se você não tem Cristo, se você não se relaciona com a lei de Cristo, como ele diz que tem que se relacionar, não importa o que você chama de felicidade, não é felicidade. Não é felicidade.
Então, o Senhor vai nos mostrar, irmãos, o que é isso? Que bem-aventurança é essa? Veja, por favor, o restante do versículo 1. Veja, por favor, o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é essa bem-aventurança, irmãos? Aí o Salmo 1, ele responde primeiro com uma negativa, para depois falar uma positiva. E quando ele fala essa negativa, o que o bem-aventurado não é, o que ele não faz, aí ele usa uma imagem progressiva. E aqui, veja, é uma progressiva em declínio. Ele não ouve, ele não se detém, ele não se assenta. Então, veja, irmãos, aqui essa imagem não são três coisas diferentes. Essa imagem é uma única coisa afirmada 3 vezes de uma forma diferente. O ímpio, pelo piedoso, não é imitado, não é ouvido. Ele não pratica as coisas que o impiedoso faz. O justo, ele não se coloca ao lado do ímpio. É a mesma verdade. Mas ainda assim, irmãos, mesmo sendo uma mesma verdade afirmada de 3 formas diferentes, essa afirmação de 3 formas diferentes nos dá uma imagem. Ele primeiro não ouve, depois ele não anda, ele não se detém. Veja, é um caminho de declínio e de estagnação. A imagem é essa, irmãos. O caminho da iniquidade é um caminho de declive, é um caminho de queda, é um caminho vertiginoso. Mas também, irmãos, embora que haja uma ideia reafirmada, como eu falei, de progressão, de movimento, ele nos mostra que há uma relação em cadeia aqui. Há um efeito dominó inescapável se não for rompido pela mudança do nosso estado, do nosso coração, irmãos. Aquilo que realmente molda o pensamento do homem, molda a vida de um homem. Por onde é que começa esse declínio? Conselho. A maneira de ver a vida. A maneira de interpretar a vida. Depois, é detido nesse caminho. Passa a praticar as mesmas coisas. E daqui a pouco está sentado à roda dos escarnecedores. Está à vontade, em comunhão. Tem prazer na impiedade. Ninguém alcança, irmãos. Preste atenção nisso. Ninguém alcança o auge da impiedade de uma só vez. Essa imagem do Salmo nos mostra que é paulatina e que o piedoso, o bem-aventurado, ele foge disso. Ele não faz isso, ele não inicia nem o processo de caminhada que vai levar a essa queda. Mas os processos começam com um conselho, com a visão de mundo, com opiniões sobre a vida. Como Calvino disse, no primeiro passo, não se precipitam em franco desprezo a Deus, mas tendo uma vez começado a dar ouvidos ao mau conselho, Satanás os conduz passo a passo a um desvio mais acentuado até que se lançam de ponta a cabeça em franca transgressão. O homem abençoado, irmãos, ou bem-aventurado, ele toma a palavra de Deus nas Escrituras Sagradas como seu conselheiro concernente ao remédio para o pecado e a miséria, disse David Dixon. E ele continua, e como uma regra a ser seguida, até que sua bem-aventurança seja aperfeiçoada, pois a Escritura para ele é para a obediência da fé, é uma lei, é uma autoridade suprema. A Escritura é a lei do Senhor, é o seu conselheiro. Ele interpreta a vida pelas lentes da Escritura. Ele não quer ouvir o que os homens que desprezam a Cristo querem falar sobre a vida. Quem primeiro ele vai ouvir, que guarda o seu coração, é a Escritura. Quando nós não entendemos isso, irmãos, nós vamos estar alheios a todo tipo de mentalidade mundana e carnal. É por causa disso que muitas igrejas têm caminhado em mundanismo.
Você olha para muitas igrejas, as pessoas se levantam com opiniões exatamente iguais à dos ímpios. Ética, moralidade, não é conservadorismo, moral judaico-cristã, não. Não é construção social. O que é que a lei do Senhor diz? Se ela fala, isso é bom. Mas aí porque não se aprendeu que a impiedade começa com a visão de mundo. Começa uma palavra que a igreja está acostumada a ouvir, com cosmovisão. Muito se põe debaixo da visão de mundo e do conselho dos ímpios. E daqui a pouco não é de se estranhar que a vida é vivida de uma forma impiedosa como a dos ímpios. Não há, irmãos, não há como ouvir o conselho dos ímpios sem se colocar sob a visão do mundo deles, e não se colocar no caminho e no estilo de vida deles, e não se assentar na roda deles. É o que o Salmo está falando, irmãos. Aquilo que nos orienta moralmente influenciará as nossas ações. Ouça o conselho dos ímpios, e o caminho que você trilhará é declínio em algum aspecto da sua vida. Você pode não necessariamente, você pode falar, pastor, mas como é que é isso? Eu vou deixar de ser crente? Não, veja, aqui tem meandros aqui que precisam ser tratados com mais cuidado, com maior cuidado, mas inevitavelmente, ou um declínio total, ou um declínio em algum aspecto da sua vida. Um declínio em algum aspecto da sua vida. Se o teu conselheiro é o ímpio, você vai começar a praticar o que eles praticam. E aí, a completude da impiedade vai alcançar o nosso coração, irmãos. Quem é o teu conselheiro? Quem é o teu conselheiro? Assim, o homem bem-aventurado, ou feliz, ou justo, é aquele que não tem comunhão. A ideia de sentar à roda dos escarnecedores é essa imagem, irmãos. É ter comunhão, é ter deleite naquilo. Ele não tem comunhão com isso. Ele não ouve o ímpio. Ele não é conduzido por ele. Ele não considera a impiedade, os conselhos ímpios dos homens ímpios e sua visão de mundo ímpia, sua maneira de vida ímpia. Não é assim que o homem bem-aventurado é. Matthew Henry, irmãos, ele disse, comentando esse salmo, ele falou uma coisa muito, muito precisa. O homem bem-aventurado, ele não está presente, ou melhor, o homem bem-aventurado, né, o ímpio, não está presente nos conselhos para o bem-aventurado, nem recebe do ímpio aconselhamento, mesmo ele sendo tão espirituoso, tão sutil, tão estudado. Se eles são ímpios, não devem ser os homens do conselho do homem piedoso. Se ele se rebela contra Cristo, não deve ser aos pés de quem o justo deve se colocar para a instrução. Ele não toma os princípios dele como parâmetro, nem age segundo os conselhos que eles dão e pedem. Os ímpios têm a tendência de dar os seus conselhos contra a fé. E isso é gerenciado de tal forma, tão audaciosa, que nós temos motivo de ficarmos felizes se conseguimos evitar ser corrompidos, enlaçados por isso. Dito isso, irmãos, entendamos que o conceito de ímpio, pecadores e escarnecedores, veja aqui o versículo 1 novamente. O conselho dos ímpios, pecadores e escarnecedores, novamente, é uma imagem progressiva, reafirmando a mesma coisa, eles são correlatos, né? Então, todos eles estão ligados como sinônimos à lei do Senhor. Então, o Senhor começa a nos ensinar o que é ser feliz e o que é ser bem-aventurado. Ser feliz e bem-aventurado está intimamente ligado com a nossa relação à lei do Senhor. Isto é, em última análise, com a nossa submissão a Deus, com o cumprimento do propósito para o qual nós somos criados. Isso é reforçado com o contraste que vem logo em seguida. O piedoso, ele tem deleite e prazer na lei do Senhor. Ele tem deleite e prazer na lei do Senhor. Que verdades, irmãos, como essas coisas elas se aplicam à nossa vida de uma forma direta. Primeiro, onde você tem buscado felicidade? O que você tem feito para justificar
a busca por sua felicidade. Ou o que você considera por felicidade? Essa é a primeira pergunta. A pergunta basilar que você precisa estabelecer no seu coração. O que é ser abençoado e feliz para você? Meditamos essas coisas, irmãos, ou melhor, medimos essas coisas com a régua de Deus ou com a régua do nosso coração desejo. O que é ser feliz? Você busca fundamentar a sua alegria na sua relação com Deus ou a estabelece nas coisas desse mundo, de forma que quando você não as tem ou elas não são como você quer, você não encontra felicidade e você sucumbe à tristeza. O que é felicidade, irmãos? À luz desse salmo, felicidade está intimamente ligado à santidade, à piedade, à justiça, à submissão ao Senhor. O homem feliz não é aquele que tem muitos bens. Ele pode ter muitos bens e vai ser feliz se ele for piedoso. Ele pode ter poucos bens e vai ser feliz se for piedoso. Ele pode ter muitos títulos e vai ser feliz se for piedoso. Ele pode ter nenhum título e vai ser feliz se for piedoso. Porque a felicidade não está fundamentada na criação, mas em Cristo, em Deus, em nossa relação com Ele. E aqui está um grande termômetro sobre a nossa alma, irmãos. Como é que nós reagimos às coisas da vida? A maneira como nós reagimos mostrará aquilo que nós vimos há alguns domingos na exposição de Mateus capítulo 6. Onde está o tesouro do teu coração? Se na terra, tira-te as coisas da terra. E eis que você não encontrará mais razão para se considerar bem-aventurado. Se no céu, tira-te o que quiser. E ainda que o nosso coração trema, ainda que os nossos pés queiram escorregar com tentações de desvanecer e sucumbir às coisas, nós temos uma âncora firme na nossa alma que ultrapassa o Santo dos Santos, que está posto em Cristo. Aí está a estabilidade, irmãos, da nossa felicidade. Tudo isso, queridos, é um grande sinal de que nós não estamos pautando a alegria segundo o que Deus diz, e então algo está errado em nosso coração. Nós precisamos saber, nós precisamos investigar, nós precisamos cavar fundo a partir do que a Escritura diz, fala sobre essas coisas, irmãos. A alegria, ou ser abençoado, o Salmo nos define, está ligado, como eu falei, à nossa relação com Deus e com a sua palavra, em submissão e prazer, ou em rebelião e desprezo. Em outras palavras, a santidade não é o caminho para a felicidade. A santidade é a felicidade em si, porque Deus é santo. Que maior alegria um ser humano criado à imagem de Deus, que foi corrompido pela queda e pelo pecado, pode ter, do que ter novamente a sua imagem, o seu ser conformada ao seu Criador. Isso começa em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a exultação de ter recebido a Cristo, a alegria de receber a Cristo. E isso continua com a santidade, a santificação, participar da natureza divina, ser conformado a Deus. Que alegria o piedoso tem nisso. Segundo, crente, quem é teu conselheiro? Quem é teu conselheiro? O salmista claramente, irmãos, fala de conselhos dos ímpios e que o piedoso não os recebe. Ele não ouve o conselho dos ímpios. Ele não considera tais conselhos. Você tem considerado o conselho dos ímpios? E aqui, irmãos, há pelo menos dois tipos de conselheiros ímpios. O primeiro tipo de conselheiro são aqueles que vivem explicitamente vidas piedosas e imorais e em expressa rebelião contra Deus. São o que nós poderíamos chamar de conselheiros práticos do senso comum. Conselheiros ímpios, práticos e do senso comum. Isto é, cuja prática e maneira de conduzir a vida é ímpia. Você tem considerado os conselhos desse? Você ouve mais os seus amigos ímpios ou seus irmãos em Cristo? Quando seus amigos ímpios abrem a boca para falar alguma coisa da sua vida,
O seu coração treme porque você não está se conformando ao que eles querem de você? Ou o seu coração permanece resoluto porque você sabe o que é agradável ao Senhor e não importa o que os ímpios falem? O caminho da santidade é um caminho sempre melhor. Sempre melhor. Você ouve mais quando você passa por um problema no casamento ou quer tomar uma decisão importante na sua vida que envolve uma questão moral. Quem você procura? Ou para quem você se abre? Aquele seu amigo ímpio que está do seu lado desprezando a Cristo, ofendendo a Cristo pelo simples fato de ele continuar existindo, desprezando a Cristo, ou aqueles que amam a lei do Senhor e podem juntos buscar a orientação do Senhor. Mas há uma segunda forma de conselheiros ímpios, e essa é mais sutil, e se transveste de um discurso legitimador. São os conselheiros teóricos, cujo sistema de conselho é consistentemente construído e desprezador da palavra de Deus. E por isso é ímpio. Como nós veremos no podcast esta semana. Levanta-se com um discurso de neutralidade. É pensamento livre. Nós estamos aqui interpretando a vida, o mundo, tudo sobre o homem, sem considerar a palavra do Deus Criador do homem. Estamos querendo enveredar por algo que é em si só espiritual e invisível. Deus é invisível, os anjos são invisíveis. Há um aspecto da vida do homem que é invisível. E eles começam a elucubrar em sistemas. Enquanto o primeiro tipo de conselheiro vive uma vida ímpia, estes constroem sistemas e teorias de aconselhamentos ímpios. Eles partem de uma filosofia rebelde, de uma visão de mundo, de Deus, de homem, de criação, de queda, de redenção, de alvo de homem a ser atingido. Seus conselhos, que são de natureza moral, filosófica e ética, para lidar com a questão da alma e da vida, de relacionamentos e de tudo mais, em tudo isso, desconsideram total e explicitamente a lei do Senhor, as questões mais básicas e essenciais. Não é questões complexas, não. É questões básicas. Básicas e essenciais. Falta-me tempo, irmãos, e não há espaço para discorrer sobre esse segundo tipo de aconselhamento ímpio e seus sistemas. Por exemplo, um que trata o ser humano como um animal cujo comportamento deve ser condicionado, outro como um ser culpado cujo ancestral evolutivo queria ter relações sexuais com a mãe e com as irmãs e precisou matar o pai para isso e agora vive um conflito e culpa, o qual jamais será tirada apenas compreendida. Ou outro que vê o ser humano como centro de suas determinações. E aqui vai todo tipo de sistema. Porém, um ponto a ser destacado pode ser feito por meio de uma ilustração. Imagine você que tem dores de estômago, vai a um gastro que não crê na existência do estômago. Todo o sistema dele, interpretação, passa pela negação do sistema do estômago, da existência do estômago. Você sabendo que o seu estômago existe e que ele possui certas características essenciais que não podem ser desconsideradas e que aquele gastro está desconsiderando, você se colocaria sob o tratamento dele? Muito pior, irmãos. E pior são as consequências dos sistemas que, pretendendo ser conselheiros de alma e tratadores de questões tão essenciais da vida, negam a existência dela ou consideram-no de forma reducionista ou despreza aspectos e interpretações essenciais do Criador da alma, que é invisível e não pode ser apreendida e entendida sem a Escritura, que nos revela e nos descreve a realidade invisível, Deus, anjos e a alma imortal e racional. Sem dúvida, irmãos, sem dúvida, eu espero que você não continuaria em uma igreja, nem ouviria um ministro, que ao invés de abrir as Escrituras no púlpito, e em púlpito e público, te ensinasse a viver a partir do que Deus quer. E ao invés de abrir a Escritura, abrisse Platão, Aristóteles, Sêneca, David Hume, etc. Porém, por que com facilidade, no privado, na lida com questões, não mais do que gerais, mas particulares da vida, nós nos colocamos sob a instrução de outros filósofos para tratar da nossa vida, irmãos? Por quê? Que nossa convicção, irmãos, portanto, entendendo esses dois tipos de conselheiro, que ser o conselheiro nas questões do coração, angústias da vida, luta contra pecados,
qualquer que seja o pecado, os dilemas morais que você passa, que o seu conselheiro seja Deus e a sua palavra. Não os homens com suas teorias divergentes e contraditórias, mas Deus e a sua palavra. Que seja a nossa convicção, irmãos. Abram, por favor, o Salmo 119, versículo 24. Por favor. Salmo 119, versículo 24. Salmo 119, versículo 24. Nós inclusive cantamos esse trecho do Salmo, que diz: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Você percebe que há uma relação aqui entre essas duas coisas? O ímpio, o piedoso, ele não segue o conselho dos ímpios e tem prazer na lei do Senhor. Aí o salmista fala novamente: o teu testemunho é o meu prazer, é o meu conselheiro. Que essa seja, irmãos, a nossa convicção. Terceira aplicação, irmãos, ainda. Terceira e última. Veja a descrição do Salmo sobre o relacionamento com os ímpios. Ouvir o conselho, andar no caminho e se assentar em comunhão. Essas coisas é a marca da sua vida ou é o contrário disso? Alguns irmãos, professando-se crentes no Senhor, têm mais comunhão com os ímpios e seu estilo de vida parece mais com o deles do que comunhão e estilo de vida com os piedosos. É incrível isso, irmãos. Veja, queridos, não é aqui, irmãos, de forma alguma, um afastamento do mundo, que nós não vamos nos relacionar com pessoas que não creem em Cristo, não é isso. Nós não somos Amishes. E Paulo explicitamente diz isso. Eu não estou dizendo lá em 1 Coríntios, que trata de uma comunhão com os ímpios, que os coríntios estavam tendo comunhão indevida com os ímpios. Paulo fala: eu não estou dizendo que vocês têm que fugir do mundo, se isolar do mundo. Jamais, não é isso o ponto. Claramente, Paulo fala isso em outros momentos. Mas a questão é ter comunhão. Ter mais prazer e deleite na presença dos ímpios do que na dos santos. Como nós cantamos hoje no Salmo 116, no Salmo 16, nos teus santos está o meu prazer. O homem piedoso, ele ama a igreja de Cristo. Ele ama estar com os crentes. Ele ama ter comunhão, não com os ímpios, mas com a igreja de Cristo. Queridos, a riqueza desse salmo é tamanha, e nós, a fim de termos maior proveito, nós vamos caminhar parte por parte, essa é a primeira parte da exposição. Se Deus quiser, no próximo domingo pela manhã, nós concluiremos a exposição do Salmo primeiro, dando lugar, em vez de continuarmos pela manhã Mateus, nós vamos seguir no Salmo primeiro, queridos. Que essas verdades, irmãos, que foram expostas, elas tomem conta da nossa alma. Que nós meçamos a felicidade por aquilo que Cristo disse que é a felicidade, pelo nosso relacionamento com Ele. Que nós julguemos a nossa vida pelas características que o Senhor fala do piedoso. Não ouve o conselho dos ímpios, não caminha, não se detém no caminho deles e não tem prazer na comunhão com eles. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Se você tem Cristo, você está na estrada da verdadeira felicidade. Você está na estrada da bem-aventurança. Mas se você não tem Cristo, acorde para a vida agora. Porque esse caminho que você está seguindo, ele diz explicitamente: o caminho dos justos o Senhor conhece, o Senhor tem prazer, o Senhor tem deleite. É o que essa palavra significa. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, louvado seja o Senhor, Pai. Nós não cansaremos de louvar ao Senhor pela Tua palavra, a Tua revelação, Senhor. Nós não estamos entregues à nossa razão e aos nossos sentidos,
pois eles também foram alcançados e corrompidos pelo pecado, Senhor. Complexas, as mais básicas, o Senhor se dirige a nós na Tua palavra e nos mostra com precisão o que nós devemos crer e fazer. Uma delas, Senhor, sem dúvida, que os homens têm buscado, têm desejado conhecer e perseguir, é ser bem-aventurado, é ser feliz, é ser abençoado. E nesse salmo o Senhor nos mostra, Senhor, como nós vimos agora à noite, uma primeira característica disso. Louvado seja o Senhor por nos instruir, Pai. Agora, Senhor, tendo o Senhor nos instruído, que o nosso coração se submeta ao Senhor, que o nosso coração coloque debaixo da Tua instrução, Senhor. Nós amemos a Tua lei, que nós amemos a Tua palavra, que possamos dizer com a boca cheia, Senhor, cheia de verdade e de sinceridade, o nosso prazer está na Tua lei, Senhor. Que isso seja verdade em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.